Boa noite, atenienses. Tudo bem? Eu sou Gisele Anjos, orientadora parental, psicopedagoga de adultos e anfitriã desse programa. Estamos aqui nessa terça-feira para mais uma edição do nosso programa Diálogos com a Atena. Esse programa, eu gosto sempre de relembrar isso no começo, ele tem como objetivo trazer conteúdo educativo e reflexões para todos sobre diversos assuntos, porque o nosso lema aqui é ter conversas interessantes sobre temas relevantes. A nossa entrevista normalmente é mais curtinha. No final dessa entrevista, a gente desafia o nosso participante a trazer para a gente uma história para conectar com a gente sobre esse tema no quadro Para Lembrar e Sentir. E antes de eu trazer para dentro a nossa convidada, dentro dessa live a nossa convidada, eu queria falar um pouquinho sobre o assunto que a gente vai abordar hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre o transtorno de processamento auditivo central, um tema que acaba confundindo muita gente e que muitas vezes faz os pais e os professores acreditarem que a criança não escuta, quando na verdade o problema está como o cérebro delas interpreta os sons. E para ajudar a gente com esse tema hoje, a gente vai receber uma convidada ilustríssima aqui, super especial, que primeiro eu vou colocar ela dentro da live e depois eu vou apresentar melhor para vocês, tá bom? Boa noite, Élica. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Colocamos agora a nossa convidada dentro da live. Agora eu vou fazer as honras da casa e realmente apresentar essa mulher de peso que trouxemos aqui para hoje. Então vamos lá, que agora eu faço questão de ler o nosso textinho para a gente não esquecer nenhum detalhe. Ela é fonoaudióloga, formada pela UFRJ, especialista em audiologia clínica, com aprimoramento em dislexia e processamento auditivo central, além de membro do grupo de estudos de processamento auditivo central da professora Maura Sanches, da Cefac, que é o Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica desde 2020. Ela tem mais de 15 anos de experiência atendendo crianças, adolescentes e adultos, e vem transformando a forma como muitas pessoas compreendem as suas dificuldades de escuta e comunicação. Então, seja bem-vinda, Élica Volpato, uma pessoa que, além de ser uma profissional admirável, é uma pessoa que eu guardo no meu coração, devo muitas coisas a Élica. Élica, pode dar o seu boa noite, se quiser falar mais alguma coisa para complementar antes da gente começar com as perguntas, fica à vontade. Boa noite, Gisele, boa noite a toda a audiência. Obrigada pelo convite, me sinto lisonjeada por poder participar desse seu programa que vem, né, cada vez mais crescendo, dando informação para as pessoas, que eu acho que isso que é importante, né? Cada programa, cada live, são mais informações que a gente passa para os professores, para os pais. Isso é importante, né? Esse crescimento da informação. Né? A gente escuta muita coisa no Instagram, hoje tem a inteligência artificial, mas o que realmente a gente filtra e é de fato verdade, né? E que nos ajuda no nosso dia a dia. Então, eu acho que vai ser muito esclarecedora essa live de hoje. Agradeço pelo convite, muito obrigada e vamos lá. Então vamos lá, Érica. Vamos começar então com aquela pergunta que eu acho que talvez seja a pergunta que a maioria das pessoas se fez quando viu até o próprio tema da live, quando a gente começou a anunciar. O que exatamente é esse transtorno de processamento auditivo central e qual é, no caso, a diferença dele, né, para uma perda auditiva ou uma desatenção, aquela ouvido seletivo que a gente chama às vezes, né? O que é isso? Explica para a gente um pouquinho. Vamos lá. Quem escuta, né? Até trouxe aqui algumas pecinhas para ilustrar. Quem escuta é o cérebro. O cérebro que escuta, o cérebro que está ali com as sinapses e faz com que a mensagem seja compreendida. O ouvido é por onde entra a informação. Então, o ouvido é a parte periférica. Então, assim, o processamento auditivo é como a gente compreende aquela mensagem que a gente escuta. Então, se a gente tem uma falha no processamento auditivo, a gente vai ter uma falha na compreensão da mensagem. Se a gente tem uma falha nessa área periférica, o ouvido está entupido, o ouvido está inflamado, eu tenho uma perda de audição, eu já tenho eu já fico prejudicada essa passagem do som para as vias auditivas centrais. Lembra, quem escuta é o cérebro?
Mas esse caminho que o som faz até chegar no cérebro, ele precisa estar preservado para que a gente tenha uma escuta eficiente. Então, se a gente tem uma perda de audição, se a gente tem um ouvido inflamado, otite de repetição, a gente já tem alguma coisa que impede esse caminho do som. Então, a gente já tem uma predisposição a ter questões de processamento auditivo também, além das questões periféricas. Compreende? Entendo. Então, assim, veja se eu entendi, eu vou fazer o resumo da minha compreensão para todo mundo acompanhar. Então, quando a gente fala em processamento auditivo central, na verdade, a gente está falando do processamento no cérebro, dos Isso. sons que a gente capta através, né, de todo o aparelho Vias auditivo. auditivas superiores, exatamente. Quando a gente fala de Ah. processamento auditivo, a gente fala de vias auditivas superiores. E quando a E é gente fala. interessante, desculpa, minha flor. Imagina. E acho que é interessante fazer essa diferenciação, porque a gente, às vezes, coloca tudo na conta do próprio ouvido. E a gente, Exato. essa informação é importante, porque assim, a gente começa a perceber que é como se fosse, na verdade, o ouvido fosse uma mangueira que levasse a água. E aí É, a água vai molhar algum lugar, digamos assim. igual, quem escuta e quem. A gente está falando de audição aqui, mas quem escuta e quem vê é o cérebro. São as vias de entradas sensoriais. Então, se a gente já tem alguma perda nessa via de entrada, a gente já vai ter essa audição prejudicada. A gente já vai comprometer a interpretação das vias auditivas centrais. Por isso que sempre que a gente vai fazer o processamento, a gente pede audiometria, porque a gente precisa que a criança esteja com aquela audição preservada naquele momento que a gente vai realizar o exame. Claro que a gente faz o processamento auditivo em idosos que têm perda de audição, em crianças que têm problemas auditivos que não vão melhorar, que nasceram com perda auditiva. É possível a gente realizar o exame do processamento com algumas ressalvas, talvez não fique um exame 100% completo, a gente não consegue fechar um diagnóstico, mas a gente já consegue já dar uma luz ali para todo o acompanhamento. Mas para a gente pra gente falar de processamento auditivo, a gente tem que entender que as vias auditivas periféricas, o ouvido, ele precisa estar preservado para que esse som ele percorra sem nenhuma dificuldade. Então, por exemplo, se a criança está com otite, não é ideal que ela faça o processamento auditivo. Ela primeiro vai tratar essa otite, depois ela vai fazer o processamento auditivo. Muitos casos que eu atendo aqui no consultório, inclusive, né, crianças que têm o ouvido entupido, que dá uma disfunção tubária que a gente fala. Então ele está tratando no otorrino, fez cirurgia, adenoide, talvez precise fazer amígdala, né? O otorrino quem vai decidir. Depois que ele faz, que a audição tá boa, tá 100%, a membrana timpânica também tá boa, a gente faz o processamento. Então, por quê? Porque a gente precisa de uma condição perfeita e ideal para que a gente faça o processamento auditivo. Porque senão a gente já vai ter um fator de risco de comprometimento. E aí a gente tem que estar atento, como você falou da desatenção. O que é desatenção? O que é auditivo? É muito parecido a quem, né? Se a gente pensar numa pessoa que não escuta, ela fica o quê? Ela perde a atenção. Mas por isso que a gente precisa fazer os exames quando a gente nasce. Depois, é o que eu falo, né? Que bom que a gente tem essa possibilidade de falar essa informação aqui. Todo ano realizar audiometria. É um exame simples, que não dói e que muitas pessoas nunca fizeram. Então é ali que a gente vai saber, tem uma perda de audição, a audição é preservada, não é, para que a gente possa ir monitorando isso. Ah, Entende? sim. E assim, Érica, antes da próxima pergunta, eu queria exemplificar, né, o que veio no meu raciocínio, porque esses dias eu participei de um podcast com uma mãe, que é uma mãe atípica, e ela falou que ela desconfiou, por exemplo, que a filha dela era surda, quando a criança estava brincando num determinado lugar e a porta próxima a ela bateu e a criança não se assustou. E aí, realmente, ela foi examinando e descobriu que a filha dela era surda, desde de nascimento, digamos assim. Quais são os sintomas que a gente pode pensar que são comuns, que fazem os pais ou professores suspeitarem que a criança, na verdade, ela não tem uma surdez, nada do gênero, que, na verdade, pode ser o processamento auditivo central? Então, são sinais e sintomas que a gente pode observar. Vamos falar um pouquinho da perda de audição e a gente faz o link, né? Uhum. Então, assim, se você tem uma criança. Primeira coisa, o ideal é que a gente faça a triagem. A gente nasceu, já faça o teste da orelhinha. É uma criança de risco, já é uma criança que precisa ser monitorada.
Criança que nasceu de baixo peso, criança que teve algum trauma, tomou medicação ototóxica, se tem algum fator de risco, todas as crianças precisam fazer a triagem. Nasceu o teste da orelhinha. Falhou, já é uma criança que precisa ser acompanhada. Primeira coisa. Depois, é uma criança que passou, que está tudo tranquilo, que foi acompanhada, mas não tem perda de audição nenhuma. Quais os fatores de risco, os sinais e sintomas? Primeira coisa, uma audição que não tem uma tensão auditiva. Sabe aquela criança que você fala, parece que você não está falando com ela? Já é um sinal. Aqui, por exemplo, se a gente fechasse a câmera, a gente ia conseguir continuar a live normalmente, porque você está analisando a minha fala. Você está memorizando o que eu falo, utilizando, né? E a gente está criando um diálogo. Crianças que têm o transtorno do processamento auditivo, elas não processam bem essa audição. Então, quando eu estou no final da frase, ela está processando o meio da frase. Então, elas vão falar: o que você falou, Gisele? Repete para mim. Você sabe disso, né, na prática. O que aconteceu? Júlia, vai no seu quarto, pega a sua mochila, agora vai, escova o dente, o quê? Pega o quê? Vai aonde? A primeira orientação, ela já perdeu. Porque são muitas orientações. Só aquela criança que não dá conta, que você vai falando com ela, ela vai se perdendo nessas informações. É um fator de risco. Se a gente está falando de criança pequenininha, que tem aquela memória, né? Você fala: filha, guarda o brinquedo, agora a gente vai pegar o outro. O quê? Que brinquedo? Então ela já se perdeu na informação. Vai ficando um pouquinho maior, não memoriza as letras, tem trocas de fonemas parecidos, TD, PB, SZ, J e CH, C e G, FV, não consegue compreender, são fonemas muito similares, muito parecidos, só muda que um é curto, o outro, um é vozeado e o outro é desvozeado. É surdo, é sonoro. É surdo, é sonoro. Então elas não têm esse refino, falha nesse refino. Então crianças quando estão no processo de alfabetização, ou quando estão iniciando essa questão da percepção auditiva mais aguçada, elas falham. Tem dificuldade na consciência fonológica. Então, tudo isso. Só que o que acontece, né, Gisele? Esses sinais e sintomas, às vezes, se confundem com outras patologias e outros transtornos. Então, por isso que a bateria do processamento auditivo tem que ser parte da avaliação do fonoaudiólogo. O psicopedagogo também, quando estiver atendendo. Por isso que os médicos pedem esse exame, porque é um exame complementar que ajuda nessa bateria, né? Nessa investigação, quando a criança está, né, passando por uma investigação de algum transtorno, de alguma síndrome, né? Não, e é justamente sobre isso que eu queria que você falasse agora, Érica, porque assim, quando a gente fala em audiometria, apesar de nem todo mundo fazer com a frequência devida, as pessoas ainda sabem que é um exame, que você bota um fonezinho, alguém vai falando alguma Isso. coisa, mas como que é feito, né, da parte da fonoaudiologia que você falou já, né, que na verdade é um grupo de profissionais que precisa estar envolvido nesse diagnóstico, mas como que é feito esse diagnóstico por parte da fonoaudiologia? Como você chega e diz assim, olha, realmente essa pessoa tem um transtorno de processamento auditivo central. Como que é esse processo para você na fonoaudiologia? Então vamos lá, né? A criança, ela, às vezes, ela vai ao médico ou ela vai ao psicopedagogo, que às vezes quem é a porta de entrada dela, né? A gente precisa ter em mente que a gente precisa sempre estar alinhada com a avaliação otorrinolaringológica. A gente precisa encaminhar nossas crianças para a avaliação otorrinolaringológica. E aí o otorrino vai avaliá-la e vai encaminhar para os exames audiológicos, que é da competência do fonoaudiólogo. Então a gente vai fazer audiometria, impedância. Dando qualquer tipo de alteração, o otorrino é uma casadinha. O otorrino, ele tem que estar, a gente tem que ter essa parceria com o otorrino. Sem essa parceria, não tem como trabalhar. Uma andorinha só não faz verão. Então, por exemplo, a porta de entrada, outro dia eu dei uma aula, né, para os professores. A porta de entrada foi psicopedagogo, foi professor, já encaminha para o otorrino, já encaminha para realizar audiometria e impedância. Não precisa entender do exame, mas saber que a audição está normal ou está alterada. Tendo uma audição normal, o psicopedagogo aí faz a casadinha com o fonoaudiólogo para eles estarem conversando juntos. A gente vai conversar sobre intervenção, né? E para saber se tem uma questão do processamento auditivo. Por quê?
Porque se a gente tem uma questão, se essa criança, se esse adulto, se esse adolescente não está processando bem a audição, a terapia fonoaudiológica, a terapia psicopedagógica vai ficar travada. A gente tem um limite. Se ele não está percebendo bem o sonho, se ele não tem essa compreensão boa, porque ele não está analisando a fala, não é uma questão de função executiva. Estou falando de lobo temporal, de processamento de audição. Claro que as funções executivas a gente utiliza também. Mas eu estou falando que a gente está diante de um quadro de transtorno de processamento auditivo. O nosso trabalho, eu enquanto fonoterapeuta, se eu não estiver realizando treinamento auditivo, psicopedagogo, vai ficar um trabalho que está travado, que não caminha. Então, o psicopedagogo ele precisa ter esse olhar, que essa criança que pergunta muito muito que, é uma criança que a terapia não, né, travou, é uma criança que troca muito surdo sonoro, é uma criança que não memoriza os comandos, então você já fala, opa, tem alguma coisa diferente. Feito o exame do processamento auditivo, a audiometria é um exame que a gente põe o fone, a gente vai ver o nível de audição. O processamento auditivo, a gente vai ver as habilidades auditivas. É um exame mais, a gente precisa, primeiro a gente faz a audiometria, lembra, depois a gente faz o processamento auditivo. A gente precisa fazer a audiometria antes, faz parte da bateria. A criança tendo dificuldade de transtorno do processamento auditivo, e aí o profissional competente para essa reabilitação é o fonoaudiólogo. Então, assim, tanto que tem crianças, às vezes, que tem dois fonoaudiólogos. O fonoaudiólogo que realiza o treinamento auditivo e o fonoterapeuta. Porque o treinamento auditivo é um bloco, né, de sessões que a gente faz de 10 a 12 sessões, estimula essa audição, depois dá uns 40 dias, repete esse exame e aí a gente observa se melhorou ou não. Entendeu? Não, é importante você mencionar isso, porque normalmente hoje a gente vê na escola muitas crianças sendo encaminhadas com dificuldade de aprendizagem para os seus psicopedagogos, que fazem acompanhamento até para explicadores, né, que o pessoal Sim, popularmente chama de explicador. E é importante que essas pessoas, esses profissionais, saibam, até para direcionar melhor aquela família no tipo de exatamente. acompanhamento que ela precisa. Exatamente. É exatamente isso. É esse E, direcionamento e assim, né? Quando você está estimulando, quando você conta uma história para uma criança de 4 anos e pede para ela recontar, você está trabalhando habilidades auditivas. O treinamento auditivo é algo mais rebuscado. Você usa cabine, você usa o fone acusticamente controlado. Você utiliza a cabine audiométrica, você utiliza o fone. São habilidades. A gente só fecha o diagnóstico a partir de 8 anos. A gente faz o exame a partir de 6, mas a gente fecha os diagnósticos a partir de 8. Mas isso não impede que a gente já pode estimular essa audição. Então, a professora conta histórias na sala de aula e pede para recontar, ela está memorizando. Então, assim, pede para narrar os personagens. Então, tudo isso a gente já está utilizando essa estimulação auditiva. Né? Então, se eu mostro dois sons, o som do tambor, o som da flauta, é igual ou diferente? A criança já está exposta ali àquela estimulação auditiva. Isso não é um treinamento auditivo, isso é uma estimulação auditiva. O treinamento auditivo é algo mais direcionado, algo mais formal, que a gente utiliza a cabine, o audiômetro, a gente quantifica os decibéis, dependendo do tipo de dificuldade que vai aparecer no processamento auditivo. É uma dificuldade para analisar o som? É uma dificuldade para integrar? A gente não sabe, a gente precisa fazer o exame para a gente saber essa ferramenta, o que está alterado. Por isso a importância também de um bom diagnóstico. Não dá para fazer exames, né, de qualquer forma, de jeito nenhum. Então, uma boa audiometria. Por isso que a gente não pode fazer o exame com a criança com perda, a criança com o ouvido entupido. Porque senão a gente vai ter um exame comprometido, que não é fidedigno. Compreende? E assim, você está chamando a atenção, né, da gente para uma questão que é uma questão séria, e a gente hoje vê, quando a gente fala na escola, fazendo inclusão, a gente está com um olhar muito voltado, principalmente para as questões das crianças autistas e com TDAH. Algumas vezes a gente vê aí um trabalho, né, para as crianças com altas habilidades, mas a audição e esse processamento auditivo que você trouxe para a gente a informação é uma habilidade, digamos assim, muito importante para tudo na vida. E Exato. olha quão pouco a gente fala nesse assunto. É Eu agora que a costumo gente tem. dizer, assim, eu puxo sardinha pro meu lado, né? Que a audição é uma das vias mais sensoriais mais, como eu te falei, se a gente fechasse o olho, a gente conseguiria fazer essa live tranquilamente. É uma via de entrada muito importante.
e da aprendizagem. E se a gente for além, aprofundando, né, quando a gente pega as áreas do cérebro, o lobo temporal, que ele é responsável pela decodificação dos sons, das palavras, ele também é responsável pela essa percepção auditiva. Então é ali que vai acontecer esse processo. Então, se a gente tem uma falha ali, a gente vai ter uma falha para decodificar esses sons. E aí a gente tem um risco para ter uma dificuldade de leitura e de escrita, uma possível dislexia, né, um transtorno de aprendizagem. Então, o processamento, uma coisa também que eu queria deixar bem clara, porque às vezes os pais, os profissionais, a escola coloca tudo na conta do processamento auditivo. E não é assim. O processamento auditivo, eu costumo dizer, é uma pecinha do quebra-cabeça. A gente encaixa, o diagnóstico ele é multidisciplinar. Eu tenho avaliação fonoaudiológica, eu tenho avaliação psicopedagógica, eu tenho avaliação neuropsicológica, eu tenho processamento auditivo. E cada um vai se encaixando. Então, por exemplo, né, a gente pode ter um exame de processamento auditivo que a gente não tem questões auditivas, a gente tem dados não auditivos. Então, a gente não tem uma falha no processamento auditivo. O processamento auditivo está preservado. O que a gente tem são questões de memória, de funções executivas que precisam ser investigadas com a neuropsicologia, com essa avaliação multidisciplinar. Então, é por isso que a gente, né, cada um vai no seu papel, na sua área, vai completando esse quebra-cabeça. E é Entende? importante, Érica, a gente falar sobre essa questão da avaliação, porque, como você falou, a gente inicia a avaliação lá para os 6 anos e fecha mais ou menos com 8 anos, porque, assim, muitas escolas e profissionais de educação, eles têm uma ilusão, muitas vezes, eu falo assim, do lugar de quem trabalha, tanto na Aham. clínica quanto quem trabalha na escola. As pessoas na escola, elas têm uma ilusão de que, assim, eu vou indicar para a família que o fulano precisa de uma avaliação, e no dia seguinte, ou sei lá, um mês depois, vai estar feito e a gente vai saber qual é o problema do aluno e vamos saber exatamente o que fazer. E, na Exato. verdade, não é assim, é um trabalho em conjunto, as coisas precisam de um amadurecimento. Quando a gente fala em diagnóstico, principalmente esses que a gente não tem um exame de imagem, né? Porque se a Exato. gente for comparar, eu quero saber, sei lá, se eu tenho um cisto no seio, você vai fazer um exame de imagem e vai dizer sim ou não de acordo com aquilo. E nesse caso dos transtornos, não é assim que funciona, mas muitas escolas e profissionais ainda têm essa ilusão de que no momento que eu indicar, a família vai fazer e rapidinho vai chegar aqui, e aí ficam travando muitas vezes adaptações que poderiam ser feitas para esse aluno. Então, quando você fala, por exemplo, essa questão do processamento, eu pelo menos vislumbro que é muito importante que o aluno, com uma questão dessa, sente próximo ao professor, que o professor possa dar instruções olhando para ele. Então, Exato. são coisas que você não carece necessariamente de um diagnóstico fechado para que você Exato. possa adotar e ajudar o aluno. E que ele fique próximo, tira ele dos alunos que fazem mais barulho, que conversem mais. Se é uma criança que tem dificuldade para analisar o som, você pode, em contexto de sala de aula, dar na alfabetização, dar para ele as figuras com o formato da boca. Já que aqui está falhando, vamos usar o proprioceptivo, vamos olhar o visual. Então, você dá outras ferramentas para que ele consiga chegar na informação. Diferente dos outros, que às vezes não precisa. Mas se for uma criança que não tem uma questão de processamento auditivo, deu dados não auditivos, é uma criança que precisa de mais atenção, então que você tem que estar resgatando a atenção dela o tempo inteiro. Então, assim, tudo isso. Qual o tipo de dificuldade que essa criança tem? Ela tem dificuldade para ouvir no ruído? Ela tem dificuldade na escuta simultânea? Escuta simultânea, um de cada ouvido. Eu estou ouvindo uma informação no ouvido direito e uma informação no ouvido esquerdo. Outro tipo de escuta é uma informação no ouvido direito e informação competitiva no ouvido direito. Então, assim, qual a dificuldade da criança? E também o profissional, o fonoaudiólogo, ter esse diálogo com a escola. Porque os professores não são obrigados a saber. E muitas vezes não sabem, porque não é de domínio deles. Então, essa casadinha é muito importante também. Orientar, dar informações. Não é a mesma. Foi ótimo você ter falado dessas orientações, mas assim, não é uma receita de bolo. A gente precisa ver a individualidade de cada um, né? Então, saber qual a necessidade daquela criança, qual a dificuldade dela. Tem crianças que não trocam surdo e sonoro.
Mas em compensação, quando tem ruído, elas não conseguem, perde completamente a atenção. Então, Sim, assim, sim. depende de cada caso, né? E a gente aqui falou algumas estratégias, né, para que se possam ser aplicadas dentro da escola. E aí, Érica, faz um resumo para a gente das terapias também, porque você falou dessa questão da terapia em cabine, você falou da terapia, né, fonoaudiológica clínica. Quais são as terapias que a gente usa para o tratamento desse transtorno de processamento auditivo e, principalmente, como que essas famílias podem ajudar? Porque a gente falou aqui um pouquinho das estratégias que a escola pode Uhum. aplicar com um aluno, mas quais são as terapias que são indicadas para esse público e como que essas famílias também podem articular dentro de casa? Porque dentro de casa você não tem como botar seu filho na primeira fileira, Exato. né? Exatamente. Então, assim, a terapia, né, como que a terapia do processamento auditivo é uma terapia de treinamento auditivo. A gente precisa de uma profissional que trabalhe, né, que utilize a cabine, o audiômetro, que realize esse treinamento acusticamente controlado. Essa é a terapia. Se for só a terapia de processamento auditivo, ela tem um bloco fechado, de 10 a 12 sessões. A gente realiza, depois não melhorou, melhorou, a gente vai monitorando, dá um tempo, se precisar mais na frente de um outro bloco de atendimentos, a gente realiza para a gente melhorar. O processamento auditivo a gente tem como melhorar. E, claro, se a gente está diante de transtornos de aprendizagem, de linguagem mais amplos, isso vai afetar o processamento auditivo. Então, não é em todos os casos que a gente vai ter 100% de sucesso. Então, esse é o treinamento auditivo. O que pode ser feito em casa, e né, na escola e em casa também, por exemplo, na hora de estudar, reduzir os ruídos. A criança estuda, tá a televisão ligada, todo mundo falando, é gato, é papagaio, é periquito. Às vezes a gente não tem nem essa noção, é aquela confusão. A criança precisa de um ambiente silencioso. Então, já reduzir esses interferentes. Dar instruções claras. Então, assim, tem uma linha com tem duas linhas. Resume para a criança uma linha só. Lembra que ela tem dificuldade para analisar? Se ela tem uma dificuldade de processamento auditivo, ela não vai analisar. Quando você chegar no final da frase, ela não vai entender o início. Então, reduz, simplifica para essa criança. Incentivar esse contato visual, porque se falha que ela tenta olhar para você. Isso são estratégias que não. O treinamento auditivo, a gente tira esse apoio visual, tá? Para deixar bem claro. Isso são estratégias que a gente faz em casa, né? O pai que é leigo, né? Então, olhar para a criança, utilizar pistas visuais, como eu falei. Olha essa letra, filha, olha a boca da letra. Vibra, diferente do. Então, dá toda essa percepção para a criança. Chamá-la pelo nome é algo que é muito básico, mas às vezes a gente não faz isso. A gente vê que, né, não fazem isso na escola, ou até mesmo em casa. Gisele, quando eu chamo você, você já. Oi. Alguém me chama, você já direciona a sua atenção. Élica, oi. Ou, menina, você já. Então, chamar pelo nome, é assim que a gente é reconhecido. Então, isso você já chama a atenção. Checar se ela compreendeu o que foi pedido nos deveres de casa, na leitura. Então, né, a gente sabe que a gente lida com muitas crianças com transtorno de leitura. Então, se a gente vai estudar com a criança lê, vai perder se tem aquele transtorno de leitura, vai perder informação. Você lê, compreendeu, minha filha? Vamos ler pausadamente, linha por linha. Então, tudo isso são estratégias simples que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, assim, eu falo para os pais, né? Eu costumo dizer que tudo eu utilizo, a comunicação está em tudo. Então, eu falo, mãe, utilize, ainda mais as mães que não têm tempo, a gente sabe hoje como, né, como o mundo está corrido. Na hora que for tomar banho, conversar com a criança, estimulá-la, né? Aqui, filha, já que tá o braço de crianças pequenininhas, ó o braço, ó o nariz, ó a boca. Na hora que tá no carro, dirigindo, indo para terapia, indo para a escola, como é que foi o dia de hoje, minha filha? Me conta. E aí, porque geralmente essas crianças têm o vocabulário um pouco mais empobrecido, faltam as palavras, não lembram, porque se elas têm dificuldade na análise, elas não vão memorizar. O bloco de palavras delas talvez possam ser reduzidos, vai ter um vocabulário mais pobre. Precisa fazer muito fechamento auditivo, elas perdem a informação. Então, elas perderam o que eu estou falando com você, elas vão fazer esse fechamento auditivo que a gente dá, vão tentar adivinhar. Então, às vezes, trocam palavras. Então, assim, na hora da refeição, na hora da mesa, é um ótimo momento para a gente se colocar, conversar. E como é que foi o passeio ontem?
E a apresentação ontem, minha filha, você gostou? O que você mais gostou da apresentação de final de ano? Ah, eu adorei a fada, tinha aquela roupa linda, você tava linda. Só que hoje a gente não tem. Hoje é o quê? Entende? Então a gente perde. E aí, né, muitas vezes, a gente acaba caracterizando transtornos onde realmente não tem. Então acaba indicando muito paciente que às vezes não tem, porque a gente não tem esse olhar mais refinado. Entende? E aí todo mundo é Sim. TDAH, todo mundo tem dislexia, todo mundo tem transtorno do processamento auditivo, e não é bem assim. Então eu É acho isso, é que preocupante, né? Porque desqualifica realmente quem tem. No final das contas, as pessoas passam nem a exatamente. acreditar mais. E acaba banalizando, né? Então, assim, no carro, por Banaliza. que no carro não vai conversando? Tem que ficar aquele som alto no carro, aquela barulho. Já tem o barulho do trânsito, porque a gente mora numa cidade, Niterói é uma cidade muito barulhenta. Eu acho Sim. Niterói muito barulhento. Então já tem todo esse problema. Quem tem transtorno do processamento auditivo, né, dificulta. Você falou das altas habilidades. Quem tem altas habilidades fica super excitado. Muita informação. Então, barulho, cheiro, se incomoda, se irrita. Excita mais ainda aquele cérebro, aquelas vias sensoriais. Fica mais receptível, fica mais sensível. Então, a gente precisa dar esse ambiente acolhedor, esse ambiente, não vou dizer perfeito, mas favorável para que a criança aprenda. Né? Às vezes você vai. Eu vejo muitos relatos de professoras, né, que a gente, né, vai dar aula particular para algumas crianças, que às vezes a gente, né, pede, ó, vamos precisar desse reforço. Élica, a casa é um caos. Você chega lá, você não consegue, é barulho de cachorro, é papagaio, é mãe falando, é televisão, é obra. Como que a criança vai aprender num ambiente desse? Eu falo, milagre ainda não faço, ainda não tô fazendo. Entende? Então, assim, são premissas muito básicas e que a gente. O básico precisa ser dito, né? É isso, o básico precisa ser dito. Às vezes essa. Às vezes a gente esquece do básico, né, Érica? Isso que você está Exatamente. falando, né? É uma coisa que eu normalmente eu falo muito quando eu vou trazer, né, assuntos sobre orientação parental, porque falta muito essa questão de estar conectado com o outro, até para que você possa perceber que aquela criança tem uma dificuldade. E assim, uma coisa que eu gosto também sempre de fazer é trazer a minha fala enquanto mãe. Eu sou mãe de uma criança que tem transtorno, a Érica sabe, né, um transtorno do processamento auditivo central, e desde muito cedo, conversando com ela, sem ser especialista, porque na época eu nem pensava em estudar sobre o Uhum. assunto, mas eu percebia que ela tinha dificuldades que eu não via em outras crianças. E às vezes as pessoas falam até dessa questão da própria comparação. Ah, a gente não tem que comparar uma criança com a outra, mas eu acho que assim, uma comparação saudável para gente que é pai e mãe, que não é especialista, Com eu acho que é certeza. É um válida. parâmetro de entrada para você. Sim, Não tem exatamente. Porque como. assim, se eu tenho uma criança de 4 anos de idade e essa criança não está desenvolvida como eu vejo outras crianças de 4 anos de idade, eu tenho que acender um alerta na minha cabeça e buscar uma orientação com um profissional, alguém que saiba um pouquinho mais. E Exatamente. eu me lembro quando eu comecei a perceber que a minha filha tinha dificuldades e ela chorava por conta das dificuldades, que a minha filha é muito emotiva, muito sensível. E aí eu Uhum. me lembro que teve uma vez que eu falei para ela assim, minha filha, a mamãe acabou de falar com você, não é possível que você não me ouviu. E aí ela olhou para mim com aquela cara de choro, lá no auge dos seus 4 para 5 aninhos, e falou assim, mãe, mas eu não entendi nada do que você falou. E aí eu falei assim, gente, a criança tem uma dificuldade que é real, sabe? Ela não tá Uhum. de brincadeira, ela não tá de sacanagem, como às E vezes como que pensam. melhorou, né, Gisele? Assim, todos os momentos da minha fala eu pensava nessa filha, porque assim, como que ela melhorou a própria percepção dos fonemas, o próprio discurso dela ficou mais organizado. Você Sim, procurou tratamento muito cedo, né? Então isso faz procurei toda até a bem antes da diferença. hora, né? Fiquei esperando ali completar a idade. Então Porque isso, assim, eu percebia que ela tinha dificuldades. E aquilo, quando a gente está conectado com a criança da gente, com o é, parceiro, a gente consegue perceber coisas que às vezes passam despercebidas para quem não com está certeza, naquele conectado. convívio. E Exato. muitas vezes, Érica, nesse caminho, e até eu falei isso, né, no capítulo do livro que eu escrevi, e quantas vezes a gente que é mãe, a gente fica desacreditada, que as pessoas falam, ah, não, mas é exagero de mãe. Eu já passei algumas situações da minha vida com a minha filha, assim, e depois a gente consegue, né, comprovar ali que não é um exagero, não é um excesso de zelo, é um zelo, e as pessoas às vezes não têm essa compreensão que, assim, eu estou falando isso sobre meu filho, porque eu estou conectada com ele, eu estou vendo essa Exato. dificuldade. E muitas vezes os pais têm essa dificuldade. E às vezes a gente, enquanto profissional, né, Érica, você está aqui para confirmar isso para mim, a gente fala.
sobre essas questões de conexão, de conversa, e a gente é desacreditado pelo pai e pela mãe. Fala assim, ah, não, besteira isso. E É. tem ou não tem problema? Né? As pessoas querem resumir, simplificar É. demais. E E aí, aí eu acho. o que que a gente tem que fazer? É mostrar na prática. Então, assim, eu vou contar duas coisas, né? Às vezes vem um pai, ah, não tem problema, eu mostro o ditado. Uma criança com 8 anos escreve assim, pai. Aí o pai já dá aquele choque. Outro dia eu atendo um rapaz, 17 anos, ia fazer Enem. Você já leu o edital? Ele fez a seguinte pergunta: o que é edital? Eu falei, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando. Você tem chat GPT? Bota aí o que é edital. Então, assim, não é que ele não sabia o que era edital, só que ele não dava nome àquilo. Será que foi conversar? Então, assim, um adolescente vai fazer Enem, meu filho, vamos ler o edital, já leu o edital, qual a sua... A mãe tem isso? Tem que ter. Ainda mais que é uma criança que tem um transtorno. A gente precisa se comunicar. Na nossa época, Gisele, se a gente tinha dificuldade, era dicionário. Hoje em dia nem se vê dicionário nas escolas. Mas você tem o celular. Dicionário, biblioteca. Procura a palavra. Quantas férias que a gente tirava, tinha que ficar lendo aquilo, hoje em dia você bota no. Eu digo, né? A gente não vai falar isso para as crianças de 8, 9 anos, mas eles colocam, já fala tudo no. A gente limpou o processamento auditivo dessas crianças, elas daqui a pouco escutam e aprendem assim, ouvindo. A gente não tinha esses recursos. Então, olha quantos recursos para essas crianças, né? Só que as nossas crianças estão. As sinapses estão atrofiando, digamos assim, porque é muito estímulo, é muito celular, é muita televisão, é muitos extras estímulos que não são saudáveis, né, ao longo do tempo. Isso já é comprovado cientificamente. Então, assim, um filme. Você assistiu um filme com a sua filha, depois você conversa sobre o filme. Agora, um filme edificante, não vai ser um filme bobeirão. Sim, sim. Claro que você vai Mas assistir é filme isso que você bobeirão, falou, né? mas um filme edificante, que tem uma mensagem. Ou às vezes um filme bobo, mas que sempre tem uma mensagem ali. Então seleciona, já que você tem pouco tempo, seleciona o que você vai estar ali com seu filho estudando. Uma coisa que as crianças fazem sempre, todas, elas amam. Campo São Bento. Minha filha, qual o brinquedo que você mais gosta? Qual que você vai primeiro? São coisas primeiro, segundo. É coisa que a gente usa lá na consciência fonológica. Primeira sílaba, segunda sílaba. Então, assim, são coisas básicas que realmente, né, quem é leigo não tem esse domínio dessa comunicação, digamos assim, mais ampla, mas são orientações que a gente pode passar no dia a dia. Então, eu acho que também cabe a nós nos fazermos entender para a família, né? Eu acho que a Sim. terapia é isso. A terapia não é só no consultório com a criança. A terapia, ela vai além. Por isso que, né, a gente tem esse desgaste mesmo, né, como terapeutas, como cuidadores, Isso. digamos assim, de outras pessoas. Porque a gente precisa fazer que eu costumo dizer, quando a gente dá um diagnóstico, por mais que seja processamento auditivo, muda um ambiente familiar, né? Porque você vai ter que fazer adaptações, a família vai ter que estar atenta às questões que ela não dava essa atenção. E é muito importante que a gente saiba o que a gente está fazendo, porque também não adianta nada ficar enchendo o copo furado, Sim. né? A criança gasta tempo para ir na terapia, gasta tempo na terapia, o horário da profissional, então a gente precisa fazer um tratamento assertivo. Por isso que a avaliação dura 6 semanas. 6 semanas. A gente precisa fazer uma boa avaliação, porque senão a gente não sabe o que está alterado, o que está normal. Para a gente trabalhar de uma forma assertiva. Isso é um trabalho que dê resultado, né, Gisele? Você, como, né, tem uma filha com dificuldade, sabe como é frustrante você realizar um trabalho e o trabalho não ter resultado, né? Sim, sim. Mas é essa questão que você falou, né? Duas coisas que eu queria chamar a atenção nessa sua fala. Primeira, essa questão do acesso à informação. Eu costumo dizer muito que a gente, hoje em dia, a gente está afogado em informação. Porque uma coisa é você nadar pela informação, como, por exemplo, a gente, que é lá da década de 80, a gente fazia, que era, eu estou com uma dúvida numa palavra, eu vou no dicionário, se eu quero Isso. saber mais sobre um assunto, eu vou até a biblioteca. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem o acesso na palma da nossa mão a muita informação, a gente fica afogado, às vezes, com informação de pouca qualidade e não sabe como resolver as questões que vão aparecendo no dia a dia. Acho E que uma outra coisa que você falou, que eu achei muito interessante, é essa questão do estímulo. Porque a gente é hiperestimulado o tempo inteiro, hoje em dia.
mas a gente às vezes não tem um estímulo correto. Isso que você Exato. falou, por exemplo, de sentar com a criança depois de assistir um filme e conversar, é uma coisa que assim, eu sempre fiz com a minha filha, sempre bati papo com ela, e às vezes as pessoas me perguntam assim: ah, com quantos anos a sua filha falou? Falou, gente, ó, sinceramente, eu não sei exatamente, porque eu sempre falei com ela e Aham, tentava interpretar assim, o balbucio, a palavrinha dela. Então, assim, eu não aham. sei dizer para você exatamente a primeira palavra, porque não foi um susto, foi uma Foi construção. uma construção. Tudo é uma E, construção, né? exato. E assim, quando que foi que ela escreveu a primeira palavra? Não lembro, porque foi uma construção. Hoje ela escreveu uma sílaba, ou depois ela escreveu uma sílaba e meia, até o momento que ela escreveu uma palavra. Depois ela omitia as letrinhas, né? Como toda criança, depois ela Exato. bota aquela sílaba ali, uma vogal, uma consoante com uma vogal, depois ela vai para os encontros, é uma construção. A gente também precisa ter paciência. Outra coisa também muito importante, né? A gente já está partindo para o final. A gente tem que ter em mente que cada criança, às vezes a criança não está pronta para receber aquela informação. Então, às vezes uma criança de 8 anos está pronta para fazer o treinamento, às vezes outra criança não está, porque o cérebro dela não está preparado. A gente precisa ter esse olhar, ainda mais as crianças que têm transtornos. Como é que está aquele arqueduto cerebral? Ele está pronto para receber aquela informação? Então, às vezes os pais querem terapia, um monte de terapia. Calma, vai ter tempo para a gente fazer. Assim, claro que a gente tem que saber das marcas de desenvolvimento, mas assim, tem momentos que não tem tempo, mas tem momentos que tem tempo. Calma, a gente precisa saber qual a informação que a gente vai estimular, o que aquela criança precisa naquele momento. Porque às vezes você faz tanta informação que a criança nem processa aquilo. E aquilo que era para ser bom acaba perdendo, acaba não sendo útil. A criança fica Sim, cansada, sim. fica exausta. Então a gente também tem que ter muito cuidado. É sempre buscando esse equilíbrio, sempre observando a individualidade de cada criança, de cada família, né? Então, assim, isso é muito. E cada caso realmente é um caso individual. Sim, sim. E aí E, eu. Érica, depois dessas orientações que a gente acabou deixando aqui para os pais, né? A gente falou de vários temas. Eu queria que você sistematizasse para a gente aqui, caso o pai e a mãe está assistindo a gente aqui pelo Instagram, ou vai assistir depois pelo YouTube, se ele desconfia, né? Depois de tudo isso que a gente relatou aqui, falou sobre as questões, como que ele faz? Qual é o caminho? Onde que ele procura primeiro? Onde ele vai depois para iniciar uma investigação de transtorno de processamento auditivo? O caminho, né? Vai ao otorrino para realizar uma avaliação otorrinolaringológica. O otorrino vai encaminhar para a audiometria, para impedância, vai encaminhar para o processamento auditivo, né? Se ele tiver. Ou pode ser pela forma. Vai pelo otorrino, o otorrino encaminha para o processamento auditivo. Vai na fono, a fono encaminha para o otorrino e a fono pede processamento auditivo. Vai na psicopedagoga, a psicopedagoga que tem esse olhar, indica a fonoaudióloga, indica o otorrino para realizar. Entende? O otorrino para realizar o exame, tem perda de audição? Não tem. Realizar o processamento auditivo, como estão essas habilidades a nível central de compreensão dessa audição, para a gente completar essa pecinha do quebra-cabeça desse diagnóstico que está sendo permeado. Ou às vezes é só uma questão de processamento auditivo. Sim, Aquela sim. criança que Então, reclama. sim. É importante que a gente pense sempre nesse caminho de primeiro vamos descartar qualquer causa que possa ser ali na condução do som, para que aí sim possa se investigar Isso. as questões realmente que envolvem o processamento. Então, assim, Então é isso, Érica. E agora, para a gente encerrar, Érica, eu queria te desafiar, como a gente desafia todo mundo aqui, a trazer uma história que pode ser, né? A gente sempre fala real, fictícia, estudo de caso, para a gente poder fazer o nosso quadro aqui para lembrar e sentir, porque para a gente é importantíssimo que a gente consiga se conectar de uma forma também emocional com esse tema de hoje. Que apesar de a gente estar falando de uma questão de saúde, são questões importantes, né? Essa conexão que a gente falou. Então, o desafio agora é esse, nosso quadro para lembrar e sentir. Érica, o que você traz para a gente hoje? então, né, eu tenho 16 anos formada, né, e assim, sempre, eu sou muito grata a Deus, assim, cada família que eu atendo, cada descoberta, cada diagnóstico, cada parceria que a gente vai realizando ao longo da nossa jornada, né? Como a gente falou, tudo na nossa vida é uma construção. Eu não nasci pronta. É,
sempre assim, eu gosto de estudar, é uma característica que eu tenho. Fui diagnosticada autodesabilidade, Gisele, assim, não. Depois de mais velha, assim, fiquei muito surpresa. Então, assim, isso justifica várias questões minhas também. Nem ia falar isso aqui, isso veio agora, mas não é nem isso que eu vou falar. Então, assim, isso é Fico algo feliz de que saber. Todo diagnóstico é um ponto de partida, é né? um ponto de partida. Então, assim, a impaciência, a autocobrança. Então, isso justifica muito a minha infância. Eu era a primeira aluna de sala, sempre me cobrei muito, mas não passei no primeiro vestibular. Era como se assim, Titanic não afunda. Élica vai passar no primeiro vestibular, Élica não passou. Tinha 17 anos, porque esse emocional ele tava rebaixado. Então, assim, a minha mãe, a minha família, é uma família que estava muito atenta. Minha mãe é uma mulher até hoje muito atenta, né? Agora vai receber a netinha que está para nascer, minha sobrinha. Então, assim, com toda a experiência e sabedoria dela, né? Mas os recursos eram outros. Então, você vê, nós tratamos pessoas e a gente acaba, na verdade, quem são tratados somos nós, né? Porque a gente também vai se descobrindo. Mas o que eu queria trazer não era nem isso. E aí, uma parte assim que foi um divisor de águas na minha carreira foi quando eu fui na missão na Amazônia. Eu já fiz uma missão na região amazônica e assim, e eu não ia levar nem meu otoscópio. Falei, gente, eu vou levar o otoscópio no meio ninguém nem vai ter questões de audição, bora com a Érica, leva. E aí, assim, eu levei e tinham recursos de implante coclear, já tinham. Você deve gente que nunca fez um exame de sangue, né? Algo que você fica impactado, mas eles tinham recursos auditivos. E poder colocar esse dom a serviço, assim. E aí teve algo que me chamou muito, assim, que eu lembro disso até hoje, quando eu sempre isso, até fico assim, né, muito emocionada mesmo, né? Que a gente fez vários atendimentos, atendeu a comunidade. Eu fui é claro que a gente vai para evangelizar e tal, mas eu fui nesse âmbito mais profissional, então eu trabalhava, a gente participava de todas as questões, né, religiosas, mas o foco era os atendimentos. A gente tinha depois que dar conta de quantos atendimentos a gente fez, né, como foi realizado, enfim. E na hora de a gente ir embora, que a gente já ia ver, a gente ficou uns 15 dias, eu acho que 15 a 18 dias. Veio uma moça, uma pessoa, 40 quilômetros para ser atendida. Era eu mais uma fonoaudióloga, para ser atendida pela fonoaudióloga. E eu catando as minhas coisas no meio de um monte de mochila, aquilo teve um impacto tão grande para mim, que era para olhar o ouvido dela e para. Era algo básico, mas assim, como que a gente modifica a vida das pessoas, sabe? No nosso pouquinho. A gente é um grãozinho de areia. Mas como que isso, assim, teve um significado muito grande para mim, assim, né? E ali, assim, que eu senti, assim, Deus falando, você nasceu para isso, Élica. Eu tinha 20 e poucos anos, assim. E isso, assim, depois, Gisele, eu não tenho vergonha de falar, né? Quem me conhece sabe. A minha carreira alavancou, assim, de uma maneira inexplicável. Porque eu sempre ficava assim, né, quando eu era recém-formada, nossa, ano que vem, será que eu vou ter paciente ano que vem? Não vou ter. Será que eu vou ter paciente? Vai mudar o ano, não vou ter. A partir desse ano, eu fechei minha agenda, fiquei um mês fora, eu nunca fiquei tanto tempo. Que, assim, nunca mais, assim, foi um divisor de águas de verdade na minha carreira. E assim, Gisele, eu fui para um lugar que não tinha recurso nenhum, recurso que eu digo médico. Lá eles têm, né? A gente se alimentava bem, eles têm gado, tem outras riquezas. Mas, assim, sem recurso nenhum, é como você tirar leite de pedra. Você com isso aqui eu faço qualquer coisa. Não tem como. Né? Assim, se você tem recurso nenhum, você promove saúde, você consegue ajudar as pessoas. Imagina a gente com o recurso que nós temos. Sim. Computador, iPad, recursos auditivos, recursos, programas, jogos. Eu gosto muito de jogos também, né? Manuais, você sabe. Então, assim, imagina. Então, isso pra mim, assim, é algo que eu vou levar sempre no meu coração, desde velhinha, assim. Quando eu estiver bem velhinha lá, eu vou lembrar desse momento, porque foi o momento que a gente se abriu, né? Eu acho que a nossa profissão tem muito isso, né, Gisele? Por exemplo, aqui a gente está a serviço do outro, dando informação, servindo, servir na essência da palavra, não é de serviçal, é de servir, é de dar apoio, acolhimento, de servir, ajudar, né? E eu acho que isso falta muito hoje em dia. A gente está num mundo em que cada um só quer saber do seu e o outro, né?
que se resolva. Então a gente precisa resgatar isso, porque isso também ajuda a gente a ter um ambiente saudável, um ambiente favorável, um ambiente de aprendizado. Então a saúde, o que é o conceito de saúde? É um conceito amplo, né? Então as relações elas precisam tá bem equiparadas, né? Então assim, para mim foi essa história quando eu li, né, que sempre tem uma história, eu falei qual história? E veio isso na minha mente. E assim, para mim foi um divisor de águas e como que isso nos preenche, né? Quando a gente né, consegue ser esse suporte para o outro, como que isso. E a gente acha que vai ajudar o outro. Na verdade, quem é ajudado somos nós, né? Cada atendimento, cada família. E é muito bonito a profissão, né? A terapia, né? Ela é transformadora, né? Que história linda essa, Érica. E eu super compartilho essa visão com você, porque eu acho que quando a gente consegue realizar um trabalho, você falou que essa pessoa que foi lá, né, andou 40 quilômetros e super valorizou também aquilo que você fez por ela. Eu acho que esse, na verdade, é o motivo que faz a gente levantar de manhã e seguir para os nossos caminhos profissionais. Porque Exato. você sabe que você pode ser o agente que falta para a mudança acontecer na vida do outro. E quando esse outro reconhece isso, aquilo ali é muito melhor do que qualquer dinheiro que você receba pelo trabalho. É claro que a gente precisa ser remunerado, a vida está aí, as Claro. contas estão aí, os boletos, mas isso faz com que a nossa engrenagem profissional É a nossa gire força motriz, né? e faça a gente até buscar mais aprendizado, oportunidade de ajudar outras pessoas, dar palestra, fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é uma live, justamente para a gente levar informação a serviço, Exato. servindo os outros. Então, assim, muito obrigada por compartilhar essa história bonita, muito obrigada pela tua presença nessa Eu que live hoje. agradeço. E assim, estamos juntas, Érica, para o que der e vier. Sabe que eu te considero muito, admiro você profissionalmente muito, Muito e obrigada. quero que você saiba também que você foi uma das pessoas que mais me incentivou a seguir nesse caminho, porque eu já contei aqui isso em outras oportunidades. Eu, quando fui estudar psicopedagogia, na verdade, eu estava buscando informação para tratar minha filha, para tentar entender o que ela tinha e poder ajudar. E hoje eu fico muito feliz de ajudar e de ver aqui na live também, às vezes ao vivo, às vezes eles contando, que os meus próprios pacientes adultos assistem e falam, cara, que legal, né? Que bacana essa dedicação que você tem. Porque assim, eu fui muito incentivada por esses profissionais que passaram brilhando no caminho da minha filha, que tiraram a gente da escuridão e que hoje me ajudam e são exemplos para mim para que eu possa ajudar outras pessoas também. Que Então, lindo. assim, quero fazer esse agradecimento público aqui a você, Eu que agradeço. Muito obrigada. porque realmente, assim, você, junto com outras pessoas, claro, foram, assim, pessoas que me incentivaram muito, tá? Então, assim, meu muito obrigado, minha gratidão por você e por essa live maravilhosa hoje, Érica. Desejo a você todo sucesso, assim, né, na sua clínica, nos seus projetos. Que Deus abençoe, que você assim siga mesmo esse caminho, né, de servir. A gente pede, a gente vai crescendo na profissão, mas eu sempre peço que a gente nunca perca a nossa essência, nunca, né? Porque a gente às vezes é engolido por esse mundo, mas que a gente tenha o nosso pé no chão, a nossa essência. A gente sabe o que a gente está aqui, qual o objetivo. E é isso, assim. Fico muito feliz. Eu acho que a gente precisa de profissionais comprometidos, né? E é isso, assim, todo o sucesso do mundo você merece. Assim, você tem uma trajetória de vida muito bonita, né? Uma família linda. E muito obrigada pelo convite, viu, Gisele? Eu que agradeço, Érica. E aí, nas próximas semanas, você fica com a gente, que a gente toda semana está trazendo aqui temas bacanas, coisas que dialoguem com a educação, com a Sim. saúde. E eu deixo aqui também o convite para quem assistiu com a gente hoje aqui pelo Instagram, quem está vendo pelo YouTube depois, que não deixem de seguir o nosso canal do YouTube, nosso Instagram, porque a gente está sempre aqui trazendo muitas informações para vocês. Quem sabe mais para frente a gente traz a Érica aqui novamente para trazer outros temas, outros assuntos. O convite está feito já mais uma vez, o espaço está aberto. E é isso, minha Flor. Muito obrigada. Boa noite Obrigada. para você, boa noite Boa para quem assistiu ao noite. vivo e quem viu agora pelo YouTube também. Beijo, Élica. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.